Gente, é importante também citar para vocês que essa pós-modernidade e essa valorização do presente, certo? A inabilidade de realizar planejamento, a inabilidade de projetar o futuro, que vem de uma desvalorização assim muito grande, tanto do passado como do futuro, né? Como eu acabei de falar para vocês. O presente é o tempo importante. O tempo passou a ser hipervalorizado no presente, né? A noção de tempo, por exemplo, a bíblica, perdeu valor. E a projeção do futuro também é incerta, porque até a própria ciência, o desenvolvimento tecnológico acabou causando incerteza, medo, pessimismo em relação ao futuro, dúvida se esse futuro irá existir ou não, tá? Trazendo para palavras bem atuais. Por quê? Porque desenvolveu-se a ciência, desenvolveu armas de destruição em massa. Então, o elemento moderno, o jovem de hoje, não tem assim aquela certeza e aquela fé, aquela esperança de continuidade da espécie. Tudo vai depender do uso dessas armas de destruição em massa, que podem, de uma hora para outra, destruir a humanidade inteira, certo? Então, o futuro é incerto e existe um pessimismo em relação ao futuro. Essa valorização do presente também se reflete na política. O desinvestimento público, a falta de investimento público na construção e na melhoria. Já chegou o calor, já começou a suar, né? Causa também desinvestimento público, né? Trazendo para palavras mais acessíveis para nós, para que construir se a gente não tem certeza se vai durar ou não? Só que, na minha opinião, na opinião do professor Márcio, a falta de investimento na infraestrutura, a falta de melhora, de intenção de melhoramento da infraestrutura física do planeta vem acompanhada de uma falta de manutenção das estruturas existentes. Então, apesar da tecnologia ter causado um aumento de bem-estar muito grande para o indivíduo hoje em dia, né? As informações estão mais fáceis, tem aquele outro. A tecnologia trouxe mais comodidade, não há necessidade de deslocamentos para se encontrar pessoas, né? Conforme eu estou fazendo aqui com vocês. A gente manda vídeos, né? A gente manda informações para vocês agora através da internet. Eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês vão assistir essas aulas. Então, gente, é muito mais simples hoje em dia do ser humano viver mais individualmente. Aquele trabalho, aquele sacrifício que é resultado da vontade de estabelecer um núcleo familiar, de fazer planos para o futuro, aquele sacrifício foi abandonado. Por quê? Porque não há esperança também no futuro, inclusive. Não há otimismo em relação ao futuro. Essa mesma ciência que trouxe bem-estar, essa mesma tecnologia que traz bem-estar e que se tornou alvo do desenvolvimento, se tornou o mote, né? Se tornou motivo do estudo e do trabalho, essa mesma tecnologia e ciência trouxeram as incertezas em relação ao futuro. Portanto, a construção de planos, né, a concretização de planos acabou ficando obsoleta. A melhoria da infraestrutura física do planeta, como eu disse agora há pouco, também se tornou desnecessária. É uma visão um pouco perigosa, né? Porque o Ocidente, nós todos, o planeta inteiro, na verdade, ele foi construído
né? A nossa civilização o distanciamento da barbárie, o distanciamento dos valores éticos, dos valores pouco éticos, né? Da disputa violenta pelo poder e pelo território, esse distanciamento foi alcançado paulatinamente com o progresso histórico. Se o progresso histórico não está mais sendo valorizado, nós temos assim um eminente, né? Ou seja, está bem próximo e bem possível de acontecer processo de aumento da violência. E isso a gente observa hoje em dia. Os atos, né? Mesmo a atitude daquelas pessoas que não seguem a lei, né? Dos bandidos, entre aspas, estão cada vez menos éticos, né? Estão cada vez menos acomedidos, né? Cada vez menos, como é que eu posso dizer, parcimoniosos em relação à violência. Ou seja, trazendo para palavras mais simples, vale tudo. Vale tudo, certo? Aquilo que a gente começou a observar com aquele episódio da Suzane Richthofen, hoje em dia ainda continua sendo uma brutalidade. Porém, já está mais banal, já está mais normal da gente falar naquilo do que na época que aconteceu. Mas é consequência do imediatismo, né? Gente, vocês devem lembrar, vocês que estão no terceiro ano, quem não lembra do episódio da Suzane Richthofen, converse com os seus pais, com seus avós, com os seus tios, com os seus responsáveis, ou pesquise mesmo na internet. E tentem relacionar isso que o professor está falando com os atos bárbaros que passaram a acontecer de alguns anos para cá. As barbaridades cometidas do homem contra o próprio homem. Ou seja, aquele distanciamento da barbárie medieval, da luta violenta, da resolução de diferenças através do duelo, aquilo que foi conquistado durante muito tempo está retornando por uma simples questão de individualidade. Cada um pensando em si mais do que no convívio pacífico, certo? Um outro autor importante também da pós-modernidade que a gente que é pouco citado aqui, tá? Aliás, eu vou recomendar um livro que eu li na faculdade do Lipovetsky, né? Gilles Lipovetsky é o nome que se recomenda. A Felicidade Paradoxal, ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Gente, esse livro é uma espécie de uma lâmpada para a gente entender o excesso de consumismo, as causas e as consequências. E o que acontece com uma sociedade que acaba atribuindo a única forma de prazer ao consumo, certo? O outro cara pouco citado aqui na apostila, mas que tem uma grande importância sociológica, é o François Lyotard. Gente, esse François Lyotard, como a gente costuma chamar na escola, na academia, né, na faculdade, de Lyotard, afirmou que as sociedades mais modernas, além de tudo isso que a gente conversou a respeito das tendências, da falta de esperança no futuro e falta de valorização da história, Lyotard afirma que a grande sustentação psicológica do ser humano até hoje foi se apoiar nos erros que foram cometidos no passado. Como está citado aqui na apostila de vocês, o fim das metanarrativas. Essas metanarrativas, gente, são narrativas, são
construções históricas baseadas na evolução real, naquilo que está registrado na historiografia. E agora se baseiam as histórias, se baseiam as construções de conhecimento no atual, no local, no regional. Não mais naquela experiência histórica mundial que nós temos. Veja se vocês conseguem captar essa diferença grande da sociologia. As narrativas atuais a respeito de fatos do cotidiano, as narrativas que não existiam no passado, passam a ter importância maior do que as narrativas que construíram a nossa base psicológica, a nossa estrutura de sustentação forte, né? Ou seja, a forma como nós enfrentamos os problemas. As coisas agora são frágeis, são efêmeras, né? Quando eu digo efêmeras, passam rápido, né? Por exemplo, a história, a recomendação de cuidado com algum fato se baseia em narrativas recentes, em experiências do cotidiano. As lutas de classe que sempre houveram e que se mostraram ineficientes, como a visão marxista, né, de forças produtivas e proletariado, né, trabalhadores e forças produtivas, deram lugar à discussão da inserção de minorias da sociedade no convívio, ok? Não que eu seja contra, eu acredito que nunca deveria ter havido preconceito e exclusão social. Porém, não é, na minha opinião também, o ponto principal a ser visto. Devem continuar o interesse social pelo conhecimento, pela produção de conhecimento, pela reflexão, pelo pensamento do tipo, eu não vou cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. E os sucessos que foram alcançados, eu vou me basear neles para aumentar o meu sucesso agora. E o da comunidade também. Pensem nisso tudo que eu estou falando, gente. Pensem nisso tudo que eu estou falando, tá bom? Pela atenção de vocês até o momento, eu agradeço e desejo bons estudos. Olá, povo do terceiro ano. A gente vai agora apresentar para vocês nós vamos gravar a aula de Sociologia número 19, referente ao módulo 19 da apostila, e nós vamos apresentar para vocês dois autores, né, dois sociólogos importantes, contemporâneos, que vão fazer afirmações a respeito da pós-modernidade, tá? Um deles é o Lipovetsky, Gilles Lipovetsky. Ele está vivo ainda, nasceu em 1944, tá? Os dados estão aqui no módulo 19 da apostila. Gente, esse sociólogo, ele afirma o seguinte, que a hipermodernidade seria um termo usado, seria uma construção, né? Um construto pedagógico, didático, porque, na verdade, não houve uma ruptura entre a modernidade e a pós-modernidade, como se alega, como vários autores afirmam. Inclusive, como Bauman fala, né, que a gente estudou no módulo passado, Pierre Bauman afirma que a pós-modernidade seria um período onde vai surgir a sociedade líquida, aquela sociedade que se adapta ao formato e às necessidades contemporâneas, né? Conforme vão aparecendo problemas e entraves na sociedade atual, o modo da sociedade, a dinâmica da sociedade se adapta
aos novos valores. Por exemplo, Bauman cita que as sociedades mais modernas valorizam o hedonismo, né? No que Lipovetsky apoia completamente. Só que Lipovetsky define a pós-modernidade como hipermodernidade. Seria uma exacerbação, seria um exagero dos valores da modernidade, dos valores modernos. Quando eu falo a respeito de hedonismo, gente, eu quero dizer a valorização excessiva do prazer e assim a baixa capacidade de afirmar laços mais duradouros e mais conservadores, né? Tanto laços de amizade como laços afetivos. Então, gente, essa exacerbação do hedonismo na hipermodernidade de Lipovetsky ocasiona o hiperconsumismo. O hiperconsumismo, qual seria o efeito colateral mais negativo do consumo excessivo hoje em dia? Degradação do meio ambiente, né? Lembra que a gente viu isso? Na verdade, eu estou falando isso para o segundo ano, né? Que a degradação do meio ambiente passou a ser uma preocupação social que não existia há uns anos atrás. E agora vocês, no terceiro, estudando as sociedades em si, não mais aquele problema de degradação excessiva do meio ambiente ter se tornado uma preocupação da sociedade moderna, vocês vão perceber que é nada mais nada menos que resultado do consumo exacerbado. E esse consumo exacerbado, né, exagerado, ele resulta de um imediatismo, né, de uma necessidade de valorização do tempo agora, como a única forma de trazer prazer. Ou seja, não se dá mais valor para o passado, né? Não se leva mais em consideração as construções históricas, as construções tradicionais, e nem se planeja um futuro. O mais importante é o agora. Como que se reflete essa mudança de valores, né? Do hedonismo, assim, da valorização excessiva do presente. Não se faz planos para o futuro, né? Não se faz... Perdeu-se a capacidade de planejamento, porque o agora é a parte mais importante, certo? E esse agora, ele não foi futuro há um tempo atrás. A maior preocupação do ontem, por exemplo, era com o ontem. Então, a perda da habilidade de planejamento interfere diretamente e drasticamente no planejamento dos relacionamentos, tanto de amizades, como eu disse para vocês agora há pouco, como relacionamentos afetivos.